Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço essa base da guirlanda para enfeite de porta de maternidade. Eu vou usar o papelão, eu uso 3 camadas de papelão. Papelão comum de caixa, pode até ser usado na parte dobrada dos papelão. Aí eu cortei 2 moldes, um de 26 centímetros e um de 13 centímetros de diâmetro, que é para tirar o círculo no meio. Essa é uma guirlanda pequena, essas medidas, 26 e 13. Aí eu corto, né? Primeiro eu risco, né? Ó, tá vendo que eu tô cortando até, riscando até onde tem uma dobradura da capa, né? Da caixa de papelão. Mas como eu coloco 3 camadas, eu coloco 2 com dobradura. Isso é para reaproveitar bem o papelão, né? E uma na parte reta, né? Que não tem nenhuma dobradura. Eu faço assim pra não, já que eu vou cortar, para não ficar desperdiçando, né? Os papelão que vai e aproveitar todo, não só o lugar que tá reto. Após eu riscar a parte maior, né? De 26 centímetros, eu corto esse papelão com uma faquinha de serrinha, né? Que eu achei que ficou mais fácil. Na tesoura ele começava a dobrar, mas você também pode cortar com estilete, né? O que você tiver de corte assim. Eu sempre coloco na beiradinha da mesa também para facilitar e vou cortando para baixo. No círculo do meio também faço a mesma coisa. Veja que duas do círculo tem uma dobradura, né? Que foi a beirada da tampa da caixa que eu aproveitei. E uma inteira, sem dobradura. Aí agora eu corto o centro, né? Coloco o molde no meio. E faço o corte também com a faquinha de serrinha. Agora já com as 3 abas já cortadas, 3 círculos já cortados, eu vou colar com cola quente ou poderia ser com cola branca também. Vou passar a cola quente na do meio, que é a que não tem nenhuma dobra, e coloco as outras duas pelo lado de fora, né? As que tem a dobra da caixa eu coloco pelo lado de fora. Também colo com cola quente e ela fica bem resistente às 3 camadas de papelão. Após isso, eu vou cortar 4 camadas de manta. Agora eu vou cortar 2, depois eu corto mais 2. Eu uso a manta Matelacê, poderia estar colocando espuma também, se você tiver, mas eu uso a Matelacê. Aí eu recorto essas 2 camadas, depois corto mais 2. Na parte da frente da guirlanda eu vou colocar 3 camadas de manta e na parte de trás eu vou colocar uma camada. Também vou dar umas pingadinhas de cola quente, não muito, só para fixar um pouco elas e ficar firminha na hora da gente costurar essa manta para que ela fique justinha. Vou passar uma costura em toda a volta, fixando a manta, né, fechando a manta abraçando o papelão, para que ela fique bem fácil de montar na hora que for colocar o tecido, né? Aí é só pegar as 3 camadas da frente, unindo com a outra camada do lado de fora, né? Eu passo o pontinho chuleado. Ela é bem rapidinho, pode ser uns pontos maior, não precisa ficar fazendo ponto pequeno. Faço no círculo do meio, depois faço pro lado de fora. Ela vai ficar bem fechadinha e vai facilitar na hora da gente pôr o tecido.
Para fazer agora o tecido, eu vou fazer duas cores de tecido, eu coloco ela mais ou menos por cima dos dois tecidos que eu escolhi, né? Faço a união dos dois tecidos, passo uma costura unindo os tecidos que eu vou usar na frente da guirlanda, passo uma costura aí e depois disso a gente vai estruturar esse tecido. Vou colocar em cima de uma manta, já pego essa parte de trás, né? Também pego um outro tecido para a parte de trás da guirlanda. Vou usar esse cinza, que ele é bem neutro, né? E na frente eu tô usando azul marinho com bege, xadrezinho bege. Para estruturar esses tecidos, eu pego uma camada de manta e abro ela no meio, deixando ela em duas camadas, para ficar bem fininho, não ficar grosseiro, e ela só estruturar o tecido. Aí após eu abrir, né, essas duas camadas de manta, eu coloco o tecido e passo com o ferro bem quente, né, sobre os dois tecidos, para que ela fique bem durinha assim, bem firminha. Veja como que ela fica bem grudadinha. E estrutura os dois tecidos, né, que é a parte da frente e a parte de trás da guirlanda. Aí logo após eu coloco frente com frente, né, os tecidos direito com direito. E vou riscar o centro da guirlanda para eu passar uma costura, sempre olhando a emenda do tecido, né, onde que eu vou querer as duas cores. Aí eu passo um lápis, né, eu uso o lápis, um lápis bem mais grosso, faço um risco no centro e aí costuro a máquina nesse local. Recorto, né, bem mais ou menos 1/2 centímetro longe da costura. Tiro esse círculo aí de tecido. Após retirar o círculo do tecido, eu vou riscar a parte de fora, deixando mais ou menos um dedinho de distância longe a mais do que o tamanho da guirlanda. Essas são medidas aproximadas, tá? Mas geralmente eu deixo isso, um dedinho, e já recorto, né, onde eu risquei. Ela vai ficar assim. Agora eu vou desvirar esse tecido abraçando a guirlanda, né, fazendo com que cada tecido fique do seu lado, do lado correto, a parte da frente, né, fica com o tecido estampadinho e a parte de trás com o tecido liso. Agora é a parte mais importante para que ela fique com acabamento legal, é esticar bem e colocar muitos alfinetes, sempre intercalando, cruzando os alfinetes. Tipo, coloco um alfinete de um lado, vou do outro, exatamente do outro, para que ela vá ficando esticadinha e não fica sobrando tecido. Vou fazendo uma barrinha, né, tipo uma bainha, vou dobrando para dentro as beiradinhas, porque aí eu vou fazer pontinho chuleado também, né, sempre com as linhas das mesmas cores, para não destacar tanto, porque o ponto chuleado é mais para finalizar mesmo, e aí ele não é um ponto decorativo, né. E aí eu vou fazendo, só que a princípio eu coloco alfinete na volta toda da guirlanda, para depois ir fazendo o chuleado, tá?
Agora vamos passando os pontinhos chuleados bem pertinho um do outro. Pode fazer pontinho invisível também, se você achar melhor. Mas eu gosto de fazer o ponto chuleado, ele ser um pouquinho mais fácil e também eu vou ajustando o tecido conforme eu vou passando o ponto. Porque às vezes fica umas dobrinhas, né? Porque ele tá enviesado, né? O corte do tecido tá enviesado, então ele fica sobrando um pouquinho. E aí eu vou ajeitando com a mão, né? Fazendo as dobrinhas de novo, tiro o alfinete aos poucos e vou arrumando e passando os pontinhos chuleados bem pertinho um do outro. Veja como ela fica, os pontinhos quase nem aparecem, né? E aí fecha a parte de uma cor, eu fechei uma parte de uma cor e agora aqui no azul eu vou colocar o azul marinho, né? Pra não destacar os pontos, ficar da mesma corzinha da guirlanda. Veja agora ela toda finalizada, né? Toda a lateral da corzinha clara, do xadrezinho claro e do azul marinho eu já fiz. Ela fica bem esticadinha e agora é só decorar. O próximo vídeo a gente vai fazer uma decoração de ursinho príncipe. Até o próximo vídeo. Um beijo.